Boa noite a todos. Para você que me assiste, talvez seja um bom dia ou uma boa tarde. Eu sou o pastor Arnoldo Jacober, sou bacharel em Teologia e Ciências da Religião e nós estamos juntos aqui no canal Teós, Teologia para Todos. Nós vimos aí numa sequência de aulas sobre o assunto de epístolas paulinas. Já temos tido algumas aulas como introdução às epístolas paulinas, falamos um pouco a respeito da biografia de Paulo, já demos uma olhada na carta aos Gálatas, em 1 Tessalonicenses, e seguindo a ordem cronológica das escrituras das cartas de Paulo, nessa noite quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da segunda carta que Paulo, a terceira carta, aliás, que Paulo escreve, que é 2 Tessalonicenses. Vamos dar uma olhadinha na introdução, então. 2 Tessalonicenses, a gente poderia dizer que essa carta é uma correção sobre as ideias da segunda vinda, ok? Paulo, ele vai escrever na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Quando ele escreve, na oportunidade em que ele escreve, ele estava na cidade de Corinto, né? Com a sua segunda viagem missionária. Pouco tempo depois de ele ter escrito 1 Tessalonicenses, como a gente já viu, ele tem a necessidade de escrever a segunda carta aos Tessalonicenses. Alguns teólogos e alguns eruditos, eles tendem a querer fazer uma inversão, dizendo que na grande realidade 2 Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita e que 1 Tessalonicenses teria sido a segunda carta a ser escrita. Porém, nós não temos respaldo para isso em nenhum manuscrito, né? E não dá para considerar muito isso, tendo em vista que em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no verso 15, quando nós olhamos, Paulo diz, olha, assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Ou seja, a própria segunda carta escrita aos Tessalonicenses já nos demonstra que Paulo estava, então, escrevendo uma outra carta. Ele já vê que ele já tinha escrito uma carta anterior a essa, tirando, assim, essa ideia aí de que 1 Tessalonicenses foi a segunda carta e 1 Tessalonicenses foi a primeira. Então, para a gente tirar um pouco dessa história, talvez em algum momento você já tenha ouvido isso, então lá no capítulo 2, verso 15, próprio Paulo já menciona ter escrito uma carta anterior, que com certeza só pode ser a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Ambas as cartas foram escritas muito próximas, tá? Talvez por isso exista aí algumas considerações de alguns eruditos aí, e alguns queiram fazer essa inversão, ok? Essa crença, por sua vez, ela aparentemente resulta do desejo de que aqueles crentes, né, embalavam de ser livrados da perseguição. Paulo, portanto, escreveu essa segunda epístola aos Tessalonicenses a fim de aquietar o fanatismo deles, corrigindo as suas ideias escatológicas. O que estava acontecendo em Tessalônica? Como nós vimos na primeira carta aos Tessalonicenses, os tessalônicos eles haviam abraçado a fé de uma maneira muito boa, muito forte. Eles creram realmente no que Paulo anunciou, no que foi apresentado a eles. Porém, algumas pessoas foram além, passaram para o fanatismo religioso. Você que está aí me assistindo, você que está vendo esse vídeo, tenha sempre algo na sua mente. Toda vez que algo excede os limites, nunca é bom, né? Você ser pouco é ruim, você ser muito também é ruim. Existe até um ditado árabe que diz que muita chuva sem nenhum sol produz inundação, muito sol sem nenhuma chuva produz deserto. Ou seja, as coisas têm que ser temperadas, as coisas têm que ser equilibradas. Nós somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser equilibrados nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E isso não estava acontecendo em Tessalônica. A gente vai ver mais à frente aí que começou a gerar alguns problemas. E por isso Paulo, então, ele vem a corrigir os crentes que estavam ali em Tessalonicenses. Ok? Na Tessalônica. Vamos falar um pouquinho a respeito de local e data. Como eu disse, as cartas foram escritas muito próximas. Ambas as cartas devem ter sido escritas ali entre 50 e 52. Acredita-se que essa carta foi escrita entre 51 e 52. O autor, como a gente pode ver, já no primeiro versículo da carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte que Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, quando escreve essa carta, ele deixa bem claro que ele está na companhia, então, de Silas
e de Timóteo. Como a gente viu na carta aos Gálatas, na primeira carta aos Gálatas, Paulo já teria enviado Timóteo até Tessalônica para resolver alguns problemas, portando a primeira carta, e agora então nós temos Timóteo regressando, muito provavelmente trazendo as informações junto com Silas do que estava acontecendo ali na Tessalônica, e então por esse motivo nós vamos ter aí Paulo escrevendo a segunda carta para resolver os problemas escatológicos que estavam havendo ali naquela localidade, naquela circunvizinhança, pessoas que estavam aí entrando no que a gente pode chamar de fanatismo religioso, né? Nós temos aí inúmeras tragédias que acontecem e as pessoas acabam envolvendo a igreja por se tornarem fanáticos religiosos, né? Isso não acontece só no cristianismo, né? Se você pegar, por exemplo, os muçulmanos, não são todos os muçulmanos que são homem-bombas, não são todos os muçulmanos que vão aí chegar perto de você e se explodir ou te matar. Todo muçulmano não é terrorista, isso é uma farsa, é uma mentira. E como cristão e como alguém que estudou ciências da religião, eu posso dizer claramente para vocês que não é porque o cara é muçulmano que ele é terrorista. Porém, existem os fanáticos, os extremistas, né? E o mesmo acontece no cristianismo. Infelizmente, a gente tem pessoas que perdem a sua salvação e que não mostram a imagem de Cristo por justamente se tornarem fanáticos religiosos. Isso estava acontecendo então ali naquela região ali de Tessalônica, ok? Quando a gente olha para a carta aos Tessalonicenses, ok? A gente vai dar uma olhadinha na introdução, como a gente viu, né? Paulo escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, estando em Corinto, quando a sua segunda viagem missionária, pouco tempo depois de haver escrito primeiro Tessalonicenses, ok? A gente tem que saber um pouquinho, ler e interpretar o que está sendo dito ali em 2 Tessalonicenses, né? Quando a gente olha ali, no primeiro momento, nós vemos Paulo trazendo ali um encorajamento para as pessoas ali de Tessalônica, ok? Diferente da primeira carta aos Tessalonicenses, onde a saudação de Paulo é um pouco mais extensa, né? E onde a gente pode dizer que ele floria um pouquinho mais ali, né? Essa carta ele já faz as saudações e ele já segue em frente ali, progredindo, né? Para falar a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Quando os perseguidores serão julgados e os perseguidos serão aliviados em seu sofrimento, né? É o propósito que o apóstolo Paulo vem ali para encorajar ali as pessoas ali de Tessalônica, os tessalonicenses, ok? Ele continua falando a respeito da perseverança deles, né? Para que mostrou a situação que haveria de ser revertida, né? Quando Cristo retornasse ao mundo. Ou seja, o encorajamento que ele deixa para eles é dizendo que, embora eles venham a sofrer, eles venham passar por perseguições, eles vão ter um momento em que eles serão ali realmente, podemos dizer assim, exaltados, né? Pelo Senhor naquele momento. Isso não muda muito, porque hoje em dia a gente também vive perseguições aqui onde nós estamos, né? Não pense você porque a igreja brasileira ela não é perseguida sim. Eu nesse meu caminhar aí de 13 anos que eu voltei à igreja, 13 anos que eu sou cristão praticante, como vocês mesmos sabem, bacharel em teologia, pastor, existe sim uma perseguição, existe sim discriminação. Eu passei por um episódio desse numa das escolas que meu filho estudou, uma escola estadual, onde uma diretora, por descobrir que eu era pastor, por descobrir que eu era crente, por 2 anos perseguiu ferronhamente meu filho. E antes de eu acabar aí parando numa delegacia com ela, tendo que me indispor, graças a uma intervenção divina, meu filho pôde sair de uma escola estadual e para uma escola particular, e eu glorifico a Deus por isso. Mas eu senti na pele o que é ser perseguido, e eu sei que eu fui perseguido porque eu era pastor, porque eu era crente, e porque essas pessoas elas gostam de tentar muitas vezes nos insultar. Não que elas sejam culpadas, como a gente vai ver na carta aos Tessalonicenses, onde Paulo vai até falar um pouco sobre esse assunto, né? Mas por conta de que Satanás usa as pessoas, né? Usa as pessoas até dentro da igreja, porque não iria usar no mundo. Então essa perseguição existe, Paulo deixa isso claro. Então ele deixa bem claro que haveria um momento em que os perseguidores, né, seriam julgados por Deus e os perseguidos teriam um refrigério para a sua alma, ok? Nós podemos continuar então
essa aula enxergando ali e vendo ali tudo o que se passa dentro dessa situação aí. Então Paulo ele vai continuar com a sua carta, né, na grande realidade, demonstrando ali e falando justamente ali com os Tessalonicenses a respeito de toda essa situação, né? Ele traz ali esse encorajamento aí para as pessoas. E desse ponto, Paulo já vai passar diretamente para a correção do que estava acontecendo ali com eles, tá? O que acontece é que a visão deles foi meio que distorcida em algum momento e eles estavam achando que a vinda do Senhor Jesus ela ia acontecer iminente. Tipo assim, semana que vem Jesus está voltando, no mais tardar daqui um mês. E essa não é a realidade, tanto que já se passaram aí uma média aí mais ou menos de 1960 ou talvez 70 anos, Jesus ainda não voltou. Nós sabemos que ele vai voltar, eu creio e aguardo a sua volta, porém eu não posso deixar de viver, eu não posso deixar tudo para lá. E isso sim é um fanatismo religioso, né? O início do fanatismo religioso é eu abandonar a minha vivência aqui em prol de achar que Jesus vai voltar daqui a 5 minutos. Ele pode voltar daqui a 5 minutos, ele pode voltar antes dessa aula terminar. Porém, nós não temos razão, e o próprio Senhor Jesus disse que enquanto nós estivéssemos no mundo, nós deveríamos continuar em frente, nós deveríamos prosseguir fazendo todas as coisas que nos são comuns, né? O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, olha, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você os livre do mal. E muitas vezes o mal ainda acontece nas nossas vidas, né? Por permissão divina, como a gente já viu em outros estudos. Então, assim, o importante é que os tessalônicos estavam ali com a ideia, então, distorcida. E Paulo vai descrever, então, né, essa segunda vinda de Cristo, né? Ele vai demonstrar ali como é que fora essa segunda vinda de Cristo. Ou seja, Paulo vai entrar, então, com a explicação a respeito da parousia, né? Dizendo como as coisas aconteceram, por que as coisas aconteceram e como elas deveriam seguir em frente e se perpetuar para que tudo pudesse correr bem, por assim dizer, né? E Paulo vai seguir dentro desse contexto, alertando as pessoas e explicando, fazendo a devida correção de como as coisas acontecem no plano divino de Deus, né? Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, né? Aqueles crentes, né, que não se deixassem enganar por algumas profecias falsas ou por algumas instruções orais ou escritas forjadas em seu nome. Olha que interessante. Então dá-nos a entender que esse fanatismo religioso todo que aconteceu e que estava acontecendo, aconteceu por qual meio? Muito provavelmente, a gente vai ver mais à frente, a gente vai falar um pouco a respeito de algo chamado agnosticismo. Os agnósticos, eles vêm desde o Egito Antigo, e os agnósticos, eles sempre gostaram de pegar uma carona nas religiões, podemos dizer assim, da moda. E o cristianismo era uma religião nova, era uma religião que estava surgindo, então eles se infiltravam ali no meio e faziam alguns escritos. Muito provavelmente nessa altura já tinha gente escrevendo ali e assinando apóstolo Paulo, né? Então eles estavam trazendo alguns ensinamentos enganosos, ok? Coisas que poderiam então estar ali atrapalhando um pouco a visão e a sequência deles ali, ok? Aí Paulo, após falar a respeito de como vai ser, né, deles fugirem dessas pessoas aí que estão colocando ali um fanatismo religioso ali, né, a tal ponto que tinha pessoas ali deixando de trabalhar, né? Paulo tem que chegar num ponto aqui na sua carta, onde Paulo vira e fala assim, olha, quem não trabalhe, que também não coma, né? Se a gente olhar lá no verso 7, capítulo 2, Paulo diz assim, com efeito o ministério da iniquidade já opera, guardando somente que esse seja afastado, e que aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo. Paulo começa a falar então um pouco a respeito do homem da iniquidade, da detenção e do detentor, né? Quem estaria impedindo o anticristo de se manifestar? A carta vai falar que Jesus não estava voltando e que antes que Jesus voltasse, vamos voltar um pouquinho para trás,
quero ler com vocês, Paulo diz assim: olha, irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, ou seja, revelado o homem da iniquidade. Então Paulo fala que antes da volta de Cristo vai acontecer apostasia na igreja e vai ser revelado o homem da iniquidade. É um negócio interessante isso aí de você parar para pensar, porque hoje em dia a igreja já está vivendo apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o afastamento da fé. Hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas que eram cristãos confessas, pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, abandonando a igreja e descaradamente indo viver uma vida dissoluta no mundo, ou até mesmo aí se envolvendo com outras religiões que não são cristãs. Isso aí é apostasia, o cara deixar de ser crente, por exemplo, e participar de um terreiro de umbanda, de um terreiro de candomblé. Isso é apostasia, ele apostatou da fé cristã e está seguindo ali uma nova religião. Isso é apostasia. Isso já tem acontecido hoje em dia. Mas Paulo fala algo interessantíssimo, que é o que a gente vai perder um tempinho aqui nessa carta aos Tessalonicenses para tentar entender. Ele fala assim que tem algo que está detendo, né? Como fala lá no capítulo 2, verso 7, né? Ele fala, olha, com efeito, o ministério da iniquidade já opera, ou seja, já está acontecendo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem é, né? Quem será que a gente pode pensar que é esse iníquo, né? É um líder mundial, né? Que vai se caracterizar pela sua iniquidade, né? Pela perseguição nos dias finais da nossa era. Essa personificação maligna aí, ela vai exigir adoração própria. As pessoas vão ter que o adorar, né? Ostentando, né? Ele vai querer se assentar no templo de Deus. Em outras palavras, ele procura obrigar o povo judeu a adorar a sua imagem, né? A qual ele mandará erigir no templo reconstruído de Jerusalém. Olha que interessante. Se a gente for lá para o 2, capítulo 4, capítulo 5 diz: o que se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então olha que a gente tem um fator importantíssimo mencionado por Paulo. Se eu for pensar na volta de Cristo, para a volta de Cristo, o iníquo ou o anticristo, como alguns chamam, ele tem que ser revelado, o templo de Jerusalém tem que ser reconstruído. Porque ele vai se assentar no local que é destinado a Deus. E nós bem sabemos que mesmo vivendo no momento da graça, onde Deus hoje habita dentro de nós, o local de adoração de Deus é o templo. E o templo foi destruído. Então esse templo tem que ser reconstruído, senão o iníquo não pode aparecer, ok? Então a gente tem que dar muita atenção a isso. Mas o fato é, o que o detém, né? Em outras palavras, o que vai impedir, né? A sugestão aí esposada por alguns, né? É que o conceito do anticristo emanou do mito de Nero revivido, né? Havia um mito ali na idade, ali na época de Paulo, né? Que o Nero ia ser ressurreto, que o Nero ia ser uma divindade, que ele ia ressurgir dentre os mortos, né? Mas isso aí tropeça no fato de que o conceito do anticristo ele é anterior à época de Nero. Então as pessoas não podem dizer, olha, Paulo tirou esse conceito da história do Nero revivido. Não é, o conceito de anticristo ele já está na Bíblia desde lá de trás, desde o livro dos profetas lá, a gente já tem esse conceito, ok? Então não pode ser com certeza isso, ok?
Então alguns vão dizer assim, olha, conforme se vê as outras obras literárias, além de que eles são forçosas a se rejeitarem das razões insuficientes, a autenticidade segundo a Tessalonicense, a qual teria de ser dada após o martírio de Paulo e a morte de Nero. Ou seja, Paulo foi martirizado e depois Nero morreu. Então, essa história deles acharem que o homem da iniquidade seria Nero é descabível, é despautada, né? Também tem sido sugerido a alguns que Paulo tinha em mente a ordem baixada, mas não cumprida pelo imperador Calígula, lá no ano de 40 depois de Cristo, no sentido de uma estátua dele fosse levantada no templo em Jerusalém. Mas também não tem nada disso, porque Daniel, o profeta Daniel, ele já falou a respeito da abominação desoladora lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, depois no capítulo 11, 31, depois no capítulo 12, 11, Paulo já fala a respeito disso. Né? Houve também a profanação do templo, alguns poderiam querer retroceder a ideia do anticristo por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele matou até um porco dentro do templo para tentar que os judeus não adorassem mais a Deus ali, mas não tem nada disso. Ou seja, o homem da iniquidade ainda está por vir, o anticristo vai vir de algum lugar que muitas vezes a gente não vai nem conseguir entender. Então, o que dá essa ideia de detenção e detentor? Quem que é esse que vai deter, né? O que é o que estaria impedindo o anticristo de se manifestar até que chegue o tempo certo? Paulo sentiu ser desnecessário identificar essa figura. Olha que interessante, né? Os crentes de Tessalônica já conheciam a identidade do tal por meio da doutrina oral de Paulo. Se a gente for lá no capítulo 2, no verso 58, né? Paulo vai dizer assim, lá no capítulo 2, né? Verso de 5 a 8, aliás, desculpe. Ele vai dizer, olha, com efeito o ministério da iniquidade que opera, segundo a guarda que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficiência de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentiras. Ou seja, Paulo já tinha deixado bem claro para eles que esse iníquo ele viria da parte de Satanás e não de outro lugar, certo? Essa forma ela restringia, né, a instituição do governo humano, né, personificado em governantes, como os imperadores romanos e outros, né? A ordem dada por Deus para a proteção da lei e da ordem, pois o anticristo será iníquo, um desgregado, que não obedecerá a lei alguma. Ou seja, então quando a gente pensa no anticristo, muita gente fala, ele vai ser um grande líder mundial, um governador, mas é interessante que o anticristo é ligado à palavra iníquo, e o iníquo não respeita a lei, ele vai tentar lançar uma nova ordem mundial, e as pessoas que aceitarem essa nova ordem mundial vão assim seguir com ele em frente, então, ok? Essa força restringida é a atividade e atuação do Espírito Santo no mundo, no tempo presente, o que impede o surgimento do anticristo, ou diretamente por um meio da igreja. Outros pensam que Paulo se referia à pregação missionária, como se fora esse poder restringidor, e aquele mesmo com o princípio missionário seria que detém o anticristo. Entretanto, é difícil pensarmos que Paulo antecipava sua própria remoção especial com a condição do aparecimento do anticristo, porquanto, em outras passagens, ele expressa sua expectação pela parósia, né, pela volta do Senhor Jesus, tanto quanto outros cristãos o fazem. Finalmente, ele dá ênfase que se vê em 3,17, sobre as escritas com o próprio punho, finalizando então as suas escrituras. Então Paulo ele vai falar aí, ele vai esclarecer para as pessoas que estão em Tessalônica, lá para os tessalonicenses, que a vida não é como eles estavam pensando. Como eu disse, tinha gente parando de trabalhar, tinha gente querendo deixar tudo de lado, esperando Jesus voltar. E olha, isso não é muito diferente hoje não, viu? Tem algumas pessoas, alguns fanáticos que querem largar tudo aí, achando que Jesus vai voltar. Tem alguns que estão largando tudo, querendo viver só do ministério e não fazem o que tem que ser feito. Então a gente tem que entender que a volta do Senhor Jesus sim é iminente, a gente não sabe quando ele vai voltar. Tem muitas coisas aí, tem muitos sinais que vão mostrar a volta do Senhor Jesus, tá? Eu costumo dizer que toda vez que alguém marca uma data para a volta de Jesus, eu balanço a cabeça e digo, com certeza até lá eu posso ficar tranquilo, porque o próprio Senhor Jesus disse
que só Deus sabe o dia e a hora da sua volta, ok? Falando um pouquinho a respeito do finalmente das escritas ali de Paulo, Paulo encerra essa carta ali escrevendo a próprio punho, como ele disse. Se a gente for lá no finalzinho do capítulo 3, eu vou até pegar a Bíblia aqui, no finalzinho do capítulo 3, a saudação final, Paulo diz assim: olha, saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal a cada epístola, assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja para com todos vós. Paulo reforça que era assim que ele assinava. Por quê? Como eu disse, talvez houvesse algumas outras epístolas ali mexendo com a cabeça do povo, vindo diagnósticos e de outras pessoas aí que estavam querendo bagunçar a religião, não diferente do que é hoje. Então, nós vimos aí a segunda carta aos Tessalonicenses, vimos que essa carta também tem um cunho escatológico, como a primeira carta, um cunho de esclarecer a parósia, né, que é a segunda vinda de Cristo, que muitos achavam que estava para acontecer ali naquelas semanas, naqueles meses, e não aconteceu. Aliás, não aconteceu até hoje, como já disse, mas que nós não podemos deixar jamais de expectar essa parósia, né, a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus vai ser o grande evento para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam que isso aí é uma lenda, que isso é uma balela. Talvez você esteja vendo esse vídeo e diz: se não voltou desde lá até aqui, será que vai voltar? Eu posso garantir para você, vai voltar. Vai voltar porque a Bíblia ela é infalível e a Bíblia diz que ele vai voltar. Assim como vai haver um julgamento para todos. Para todos. Ninguém vai escapar de um dia comparecer ante Cristo e o Senhor Jesus ele vai separar os bodes das ovelhas, como ele mesmo já disse. Alguns entrarão para o seu aprisco e outros serão lançados no fogo do inferno. Então nós devemos viver a cada dia assim, com a expectação de que esse é o dia final, de que Jesus está prestes a voltar. Porém, essa expectação não pode tirar de nós aí as nossas obrigações diárias com a nossa família, com a sociedade e com as demais autoridades que nós temos que respeitar e fazer com que isso aconteça, ok? Mais uma vez agradeço você que me ouviu até aqui, você que participou dessa aula. Eu peço a você aí que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal. O nosso canal é Teos com TH, Teologia para Todos, ok? Eu tento dar aula de uma maneira mais simples, mais resumida, falando e abordando alguns pontos principais para que nós conhecemos um pouco mais das Escrituras Sagradas. Como eu sempre costumo dizer, encerrando a aula, a você que me assiste, se você é um irmão em Cristo, eu deixo com você a paz do Senhor. Caso você não seja ainda um irmão em Cristo, também deixo com você a paz do Senhor, porque certa feita o Senhor Jesus nos disse: a todos desejai a paz do Senhor. Aqueles que aceitarem, a paz repousará sobre eles. Os que não aceitarem, a paz retorna para vocês. Eu espero grandemente que nessa noite a paz de Cristo possa repousar sobre o seu coração. Que a paz de Cristo possa estar sobre sua vida durante toda essa semana. Estamos vivendo aí um tempo difícil de pandemia, mas eu quero crer que nós teremos vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e aguardo você na próxima aula. Muito obrigado.